E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Silto e hoje eu tô aqui pra comentar e pra indicar alguns livros que eu andei lendo nesses últimos meses. Eu sei que faz um tempão que eu não faço um compilado de livros que eu li e indico pra vocês, então eu tô animadinho pra compartilhar essas experiências com vocês. Mas antes de começar o vídeo, já sabe o que fazer, deixa seu like e se inscreve no canal. Eu tô fazendo vídeo de terça, sexta e domingo, é isso. Demorei um pouquinho pra pensar, mas foi isso mesmo. Terça, sexta e domingo, nesse mês todo de dezembro. Enfim, é isso, bora pras leituras. O primeiro livro que eu escolhi comentar com vocês foi A Metamorfose, do Kafka, que é, tipo, muito famoso, é um clássico, gigantesco, assim, né? Que foi lançado aí com uma edição nova, super bonita, a diagramação dela é incrível. Eu não sei onde eu botei minha edição, porque eu mudei todo o meu quarto, tirei os livros daqui e agora só Deus sabe pra onde foi parar. Mas enfim, sobre o que fala esse livro, se é que você não conhece. Fala sobre um cara, o Gregor Samsa, ele acorda um dia atrasado pro trabalho, só que ele virou um inseto gigantesco. E aí ele acaba ficando totalmente desesperado. E aí você me diz, Eduardo, ele tá desesperado? Óbvio que tá, porque ele virou um insetão, um bichão, e isso é uma loucura. Não, ele tá desesperado porque virando um inseto, ele não consegue ir trabalhar. E é esse o ponto inteiro da história. É sobre um cara que está tão preso ali nesse ciclo de trabalhar para a família, de sustentar a família, de ajudar a família, que quando ele não consegue fazer isso, ele se sente inútil. E essa é uma das críticas do livro, publicado lá em 1915, para mostrar como as pessoas são egoístas quando você para de dar as coisas que elas querem. Porque o Gregor, ele vira um inseto e aí a família dele começa a tratar ele super mal e renegar ele. Mas eu não curti tanto o livro assim. Que muita gente vai falar, meu Deus, Eduardo, não curte o Kafka, o que esse menino tem de errado na cabeça? Mas é porque eu tava esperando muita coisa, porque todo mundo fala muito bem desse livro e realmente ele tem uma mensagem muito forte e muito incrível. Porém, eu já tinha visto essa mensagem diversas vezes em diversos outros lugares, essa mesma crítica. Aí eu parei de ler e fiquei tipo, beleza, mas eu já li isso em outros lugares, já vi essa história em outros cantos, de outras maneiras. Não é novidade esse livro pra mim. E aí eu parei pra pensar que provavelmente essas outras histórias que eu vi, que tem essa mesma crítica, que carrega essa mesma temática, foram inspiradas no Kafka. Então provavelmente o Kafka começou tudo isso. Então aí eu comecei a ver realmente a força e o valor desse livro. Então eu entendi. Mas ainda não é um livro que, sei lá, se tornou um dos favoritos da minha vida. Mas eu gostei e totalmente reconheço o valor que ele tem atualmente, e sei lá, na época também. E quando a gente lê clássico, livros antigos, a gente tem que quase sempre se contextualizar pra quando aquela história foi escrita pra entender realmente, sabe? Então é isso, acho interessante. O próximo livro que eu li foi o Feitos de Sol, do Vinícius Grossos, que é um YA LGBT. Foi publicado agora há pouco, eu acho que tem uns 3, 4 meses, e vai contar a história de dois meninos adolescentes, o Vicente e o Cícero. A história se passa lá no finalzinho dos anos 90, perto de acontecer ali a virada do milênio, e inclusive é basicamente sobre isso que a história se trata, assim, sobre o encontro desses dois meninos, da relação que eles criam antes da virada do milênio, porque os dois acreditam que o mundo vai acabar quando virar o ano de 1999 pra 2000, que muita gente acreditava. Eu acho que eu nem tinha pensado nisso, porque eu era uma criança. Quantos anos eu tinha? 97, 98, 99, tinha 3 anos. Se eu pensasse no fim do mundo, eu seria uma criança traumatizada, né? Enfim, e eu achei o livro bem legal, porque é um livro nacional, e eu já tinha lido outro livro do Vinícius Grossos, que era 1 mais 1, Matemática do Humor, eu acho que é assim o título. E eu gosto bastante da narrativa dele, porque é bem fluida, é bem fácil de ler. Eu li muito tranquilamente, assim, sabe? É tipo um livro de romance clichê que você vai ler e nem perceber que tá lendo, de tão tranquilo que é. E esse livro fala bastante sobre preconceito, sobre religião, sobre relacionamento abusivo, que inclusive tem uma personagem que é a avó de um dos meninos, que ela vive longe dos pais, porque os pais proíbem o menino de conviver com a avó, porque ela é toda, tipo, livre e os pais são super religiosos. Achei que foi uma personagem muito fofa de colocar ali na história e que, tipo, depois que ela não tava mais junto com o marido dela, ela pôde realmente viver a vida dela. Enfim, é só um destaque, assim, pra história que eu gostei bastante desse plot na história. E agora há pouco, antes de fazer esse vídeo, eu tava lendo algumas resenhas sobre esse livro, porque eu sempre gosto de dar uma olhada pra ver o que as pessoas acharam desse livro antes de fazer um vídeo sobre ele. Porque, sei lá, às vezes eu gosto de debater o que aquela pessoa disse, etc. E eu percebi que muita gente que leu esse livro não tava muito dentro desse assunto LGBT, sabe? Tinha muita gente comentando, não sei o que, escolha sexual, coisas do tipo. O que deixa esse livro e outros livros dessa temática muito importantes. Porque é muito legal a gente escrever esses livros e mandar, direcionar para um público LGBT, já está contextualizado, etc. com o assunto, mas é mais legal ainda você atingir pessoas que não fazem a menor ideia do que está sendo tratado ali e podem cometer erros, como por exemplo,
essa garota que eu li uma resenha dela, que ela falou, ela usou o termo opção sexual, que no caso não é opção sexual, é orientação. Mas enfim, eu acho bem legal alcançar esse público, porque eles passam a ter uma contextualização maior, ter uma noção da comunidade LGBT de uma outra maneira que talvez eles não pudessem ter se não tivessem acesso ao livro, sabe? O meu único problema com esse livro foi que eu achei algumas referências, que tem muita referência, pouco rasas demais. Porque, tipo, a gente conhece muitas das referências porque são referências que estão sempre aí nos filmes, nos livros, então eu senti falta de um pouco mais de referências mais pesquisadas, mais profundas, assim. Não que isso seja algo, tipo, nossa, gritante, assim, sabe? Um defeito gigante do livro. Mas eu senti falta de referências não tão mainstream. Mas enfim, isso foi só um detalhe aleatório que eu senti enquanto eu li o livro. Algo muito pessoal, pode ser que se você ler o livro você não vai sentir tanto isso quanto eu. Mas enfim, outro livro que eu li foi o Relações Destrutivas, da Very New. Que eu li esse livro faz bastante tempo já, eu cheguei a comentar dele lá no meu Instagram, eu acho, no Stories, uma época. Ele traz diversos relatos e estudos sobre relações abusivas, tanto relações amorosas quanto relações familiares, e ajuda a gente a reconhecer comportamentos abusivos em outras pessoas e na gente também. É um livro bem didático, bem simples. Como eu disse, ele ajuda a gente a perceber comportamentos abusivos à nossa volta. Então eu acho que ajuda muita gente que passa por isso e às vezes nem percebe. Esse livro eu encontrei totalmente por acaso, e aí ele me chamou a atenção porque eu não tava muito numa vibe de ler ficção. E aí o tema me chamou a atenção, como eu disse, e eu falei, vou dar uma chance, e eu gostei bastante. E tem coisas nesse livro que são tão normalizadas que eu realmente não percebia que eram abusivas até encontrar no livro. E tem diversos relatos, assim, de mulheres de tal idade até tal idade que sofreram diversos tipos de abuso durante o relacionamento da família e que se questionavam quem elas realmente eram e seus valores, sabe? Então, se você se interessa pelo tema, se você quer saber mais sobre o tema, ou se alguém que você conhece passa por isso, etc., você quer estudar sobre isso, eu acho que é um livro bem legal para começar a se inserir nesse assunto. E esse livro me puxou para outro livro que também não é de ficção, algo mais didático, para entender um pouco mais a depressão, que é o Mentes Depressivas, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Chama Mentes Depressivas, as 3 dimensões da doença do século, que também é um livro que trata sobre os diversos lados da depressão. Fala sobre depressão juvenil, sobre depressão de idosos, diversos lados dessa doença. Uma coisa que eu achei bem legal nesse livro é que também é muito simples, muito fácil de ler. Eu acho que as pessoas podem cair de paraquedas nesse livro, que mesmo assim vai conseguir entender sobre o que ele se trata. E como eu disse, eu tenho muito interesse por esse assunto, então os livros que falam sobre esse assunto e eu conheço, eu acabo lendo, ou ao menos procurando saber um pouco mais sobre eles. E eu acho que é um livro totalmente necessário, que quebra paradigmas, fala sobre assuntos muito importantes que a gente às vezes nem repara no que tá rolando ali, mas que são importantes e devem ser discutidos. E um ponto que eu gostei bastante nesse livro é que ele dá diversos fatos científicos também, diversas informações científicas, que a depressão não é só causada assim do nada, sabe? Tem coisas do corpo e de hormônios, enfim, muita coisa envolvida, que às vezes as pessoas que sofrem de depressão se culpam e na real não é culpa delas. Também li o Ricardo e Vânia, do Chico Felitti, que tem como subtítulo, olha só, a frase: O Maquiador, a Garota de Programa, o Silicone e uma História de Amor. E esse livro fala sobre o quê? Ele vai contar a história do Ricardo, que era conhecido aqui em São Paulo como o Fofão da Augusta, que foi uma figura bem conhecida por ficar andando lá pelos arredores de São Paulo, e ele tinha algumas características que chamavam muita atenção e lembravam bastante com as características do personagem Fofão. E aí esse livro conta a história por trás daquela pessoa, por trás desse apelido horrível que deram pra ele. Esse livro ele surgiu depois que uma reportagem do Chico Felitti, que ele é jornalista, foi publicada lá no BuzzFeed e teve centenas, milhares de acessos em menos de uma semana. E muita gente ficou muito interessado pra saber um pouco mais sobre a história do Ricardo, porque muita gente conhecia ele, tinha medo dele, mas não sabia quem ele era realmente. E eu gostei bastante desse livro. Já tem ou terá resenha desse livro aqui no canal. Se eu já publiquei, eu vou colocar algum card, alguma coisa aqui, ou o link lá na descrição. Pra finalizar, eu também li o Me Encontre, do André Siman, que tá aqui, esse eu tenho pra mostrar pra vocês, a única versão física. Eu ando lendo bastante em e-book, eu acho isso bem legal, que é a sequência do livro Me Chame Pelo Seu Nome, que fez um mega sucesso, teve filme que conquistou uma legião de fãs por aí. Já fiz resenha desse livro aqui no canal, então se você quiser assistir e saber o que eu achei, o link tá aí na descrição e também nos cards por aqui. Essas foram algumas das minhas leituras e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar um joinha, porque é muito importante e ajuda bastante o vídeo a se destacar, de se inscrever aqui no canal. Eu tô fazendo vídeo toda terça, sexta e domingo nesse mês de dezembro. Compartilhe os vídeos do canal com seus amigos, manda no zap aí pra família, tipo, me dá esse livro se quiser, algum desses livros aqui que eu citei, sei lá. Enfim, por favor, ajuda a divulgar o canal. Me segue lá no Instagram, @EduardoSilto. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Fui!
Nossa, eu quase quebrei a câmera aqui agora, né? Tchau.